Você já assistiu a nova série da Netflix chamada Bebê Rena? Então fica aqui comigo pra gente fazer a análise da personagem Marta. Meu nome é Lia Plutarco, eu sou psicóloga e esse é um canal onde a gente fala muito sobre psicologia e personagens de televisão. E a gente já vai começando esse vídeo com um aviso de spoiler. Vai ter muito spoiler, inclusive eu já vou começar o vídeo com um dos maiores spoilers da série. Então se você ainda não assistiu e você não quer spoiler, deixa pra ver esse vídeo depois. Se você tá tranquilo e podemos falar de spoilers à vontade, então vamos nessa. Pois é, assim como Donnie Dunn, personagem da série, teve uma quedinha ali pela Marta, eu confesso pra vocês que eu também tenho. E eu já vou começar contando pra vocês o maior spoiler da série, que é porque que ela chama ele de Bebê Rena, ou em inglês Baby Reindeer, que é muito fofo esse apelido, by the way. E, assim, por que eu quero começar falando sobre isso? Porque a Marta, na última cena do seriado, o Donnie tá escutando umas mensagens da Marta que ele ainda não tinha conseguido ouvir, dada a quantidade de mensagens que ela mandava. E aí, nessa mensagem, ela conta pra ele que quando ela era pequena, ela tinha um ursinho de pelúcia que ela andava sempre com ela, que era um bebê rena, uma renazinha pequena. E ela fala que ela teve uma infância muito sofrida e que aquele bichinho de pelúcia era o que ela tinha de consolo, de conforto, e que quando ela olhava pra ele, ela sentia esse mesmo conforto, e foi por isso que ela chamou ele de Bebê Rena. E essa é uma fala muito importante, porque é basicamente o único momento do seriado em que a Marta se refere à infância dela, e ela fala pra gente que ela teve essa infância muito sofrida, em que a única coisa boa dessa infância era o bonequinho, né, o Bebê Rena. Então, saber disso, apesar da gente não saber o que aconteceu nessa infância, por que foi sofrida ou nenhuma outra informação, mas saber disso é uma pecinha muito importante desse quebra-cabeça. A parte mais desafiadora de fazer esses vídeos é porque a gente parte de muitos recortes, e esses recortes, obviamente, têm muitas limitações. Mas vamos falar com o que podemos, começando pelo diagnóstico. Pelo que a gente consegue ver na série, a Marta parece ter um transtorno de personalidade. Se fosse pra gente dizer qual, um transtorno de personalidade borderline. Por quê? Pelos sintomas que ela vai exibindo ao longo do processo. Primeiramente, a Marta ela tem um receio muito grande de ser abandonada. E dentro desse receio, uma relação de amor e ódio com a pessoa com a qual ela tá ali se relacionando, que no caso da série, naquele momento da vida dela, é o Donnie. Então tem horas que ela manda áudios pra ele falando que ele é maravilhoso, incrível, elogia, meu Deus do céu, como ninguém. Mas tem horas que ela manda mensagens falando que ele é terrível, xingando, falando mal de todo mundo, ameaçando. Então ela vai para um outro lado de realmente um ódio bem perverso. E aí a gente vê essa oscilação o tempo inteiro, que é uma oscilação emocional, de, obviamente, desregulação emocional, característica de quem tem transtorno de personalidade borderline, obviamente, gente, não tratado, né? É importante ressaltar isso, porque a gente às vezes estigmatiza muito a pessoa, e a pessoa pode ter um transtorno borderline em remissão parcial, ela pode ter feito terapia e esse transtorno não apresentar mais esses sintomas da forma como a gente está descrevendo aqui no caso da Marta, que é uma pessoa que está em profundo sofrimento e provavelmente com esse quadro sem tratamento, beleza? Sobre a parte de trabalho, realmente a série não entra muito nisso. A gente sabe que parece que a Marta não tem boas condições financeiras, até porque ela sempre fala pro Donnie que ela não tem como pagar nem a bebida que ela pede no bar. Ela aparentemente se formou como advogada em algum dado momento e não exerce mais, a gente também não sabe muito bem porquê. O que a gente sabe é que ela cometeu crimes anteriores de stalkear outras pessoas, então ela já tem um histórico disso, já tinha sido denunciada outras vezes antes de stalkear, né, e começar a perseguir o Donnie. E dentro, assim, talvez, né, ela tenha perdido a licença de praticar advocacia por conta de alguma coisa que ela fez nesses crimes anteriores, não sabemos, a série também não se aprofunda nisso. Mas o que a gente sabe é que ela vive em condições bem precárias, economicamente falando, e que ela tem esse histórico de ter concluído uma graduação, né, de ter feito aí a advocacia e talvez praticado por um tempo, fica ali subtendido na série, mas hoje em dia já não pratica mais, a gente não sabe muito bem por quê.
Em muitos momentos da série, a gente consegue ver esforços desesperados por parte da Marta para tentar evitar o abandono. Ela chega a ameaçar os pais do Donnie, começa a ligar para eles para dizer onde é que ele tá. Ela começa meio que a perseguir as pessoas da vida dele. Ela chega até a agredir a atual namorada dele, que é a Terry, porque ele tá com ela e ela diz que ela não vai permitir que isso aconteça. Então, realmente, a gente vê vários esforços desesperados para evitar esse abandono, real ou imaginado, que ela sente ali em relação ao Donnie, que é um dos sintomas do transtorno de personalidade borderline. Na parte da labilidade emocional, que são essas mudanças do humor, além da gente ver isso nesses momentos em que ela tá elogiando e depois ela já tá xingando o Donnie, a gente consegue ver em outros momentos da série também. A sensação que dá algumas vezes é que a Marta é como se ela fosse um campo minado, e dependendo de onde o Donnie pisa e do que ele fala, ela dispara. Então, em alguns momentos, né, até uma cena forte da série também é quando ela quebra o copo de vidro na cabeça dele, né, antes dele fazer o discurso, que, enfim, é uma cena bem impactante. Todas essas. E aí, nessa cena do copo de vidro, o que acontece é que ela tá fazendo piada, tá rindo, né, tirando sarro da cara do Donnie com um outro cliente do bar. E aí o Donnie começa a levar a coisa a sério e enfrenta ela fazendo piada com o fato, né, fazendo piada entre aspas, assim, com o fato de que ela não tem reputação e fala pro cara pra ele pesquisar sobre os crimes anteriores de perseguição que ela teve, de ser stalker de outras pessoas. Quando ele fala isso, ela muda completamente o humor, ela pega o copo, ela quebra nele, ela se descontrola, tem que retirar ela do bar. Então a gente vê essa labilidade emocional em muitas cenas de uma maneira bem exacerbada. O exemplo do copo, ele também se encaixa num exemplo de comportamento impulsivo. A gente, de fato, vê a Marta fazendo vários desses comportamentos impulsivos. Ela é expulsa de muitos lugares ao longo da série, né? Não só do bar, mas também do show que o Donnie tá se apresentando. Ela também é expulsa de lá. Ao longo dos outros crimes, a gente sabe que ela foi expulsa, perdeu empregos, né? Então, assim, já aconteceu muito esses comportamentos impulsivos que geraram danos pra ela. A gente também vê que a Marta, ela é uma personagem que tá bem acima do peso, então poderia ter ali, né, mostram alguns hábitos alimentares ruins, poderia ter ali também uma compulsão alimentar ou alguma impulsividade relacionada à comida, mas isso é uma hipótese porque não fica claro na série de maneira nenhuma. Os próprios crimes que ela comete também podem ser considerados comportamentos impulsivos. E outros sintomas do transtorno de personalidade borderline, como raiva exageradamente intensa ou dificuldade para controlar a raiva, dá para ver até nesses exemplos que eu já citei aqui. E em momentos de grandes níveis de estresse, também é comum que os pacientes diagnosticados com transtorno de personalidade borderline, eles experimentem dissociação. E a gente vê isso em alguns momentos da série. Mais uma vez, não fica tão claro, mas tem uma cena, tem um momento ali do seriado, em que a Marta, ela fica sentada no ponto de ônibus e ela fica olhando pra frente, meio que catatônica, sem responder quando o Donnie fala com ela. Ele até vai ajudá-la e leva ela pra dentro da casa, né, pra, enfim, dar um suporte ali, porque ele vê o quanto que ela tá mal. E aí a gente vê esses momentos em que parece que ela tá dissociando mesmo, assim, ela não parece conseguir conversar normalmente ou entender o que tá acontecendo, então ela tem esses momentos também de dissociação, que é mais um sintoma do transtorno. Já os sentimentos persistentes de vazio relacionados ao transtorno de personalidade borderline é difícil de ver porque ela não deixa isso extremamente claro nas mensagens. As mensagens são muito focadas na relação dela com o Donnie, então nem sempre ela fala tanto sobre ela, ou talvez ela até falasse nas mensagens, mas o seriado não mostra, enfim. Então, parece que sim, né, assim, a casa dela sempre tá muito bagunçada, as coisas muito sujas, parece que ela tem ali uns sintomas depressivos também, mas fica tudo muito no campo da hipótese, né, de que talvez ela tenha uma depressão comórbida, de que a gente não sabe muito bem o que aconteceu nesse passado dela, não é detalhado na série. Mas uma coisa é certa, e eu já falei disso algumas vezes por aqui, é encantador, envolvente, ao mesmo tempo um pouco assustador, a intensidade dos sentimentos das pessoas com transtorno de personalidade borderline. Realmente dá pra entender por que tantas séries, tantos filmes são feitos retratando essa personalidade. É muito interessante. A forma como a Marta elogia, a maneira intensa que ela se relaciona com o Donnie, faz a gente experimentar muitas coisas. É curioso, é bonito, é um pouco assustador, é muitas coisas ao mesmo tempo. E é bem, enfim, dá muita coisa pra gente pensar. Então, de fato, como eu sempre reitero aqui, né,
tudo tem seus prós e contras, e é óbvio que a Marta, ela poderia usar essa intensidade, essa qualidade que ela tem pro bem, se ela fizesse um tratamento psicológico adequado, para aprender de fato a não emitir mais esses comportamentos de risco relacionados ao transtorno de personalidade borderline, como os comportamentos impulsivos mais graves, os crimes, né? Aprender um pouco a moderar e maneirar aí como essas coisas acontecem. Então, se você ainda não assistiu Bebê Rena, corre lá para assistir, me diz se você concorda com esse diagnóstico, se teve mais alguma coisa na Marta que te chamou a atenção que eu acabei não citando aqui. E vamos torcer para a Netflix fazer uma continuação, né, uma segunda temporada, agora contando a história da Marta, porque dessa vez ela focou muito no Doni. E a história da Marta ficou muito em aberto. Então, se a gente entender melhor o que aconteceu com a Marta, como era essa infância dela, e a gente tiver muito mais dados, com certeza a gente vai conseguir fazer uma análise muito melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande, me digam o que mais vocês querem ver por aqui, curtam, comentem, compartilhem, aquela coisa toda, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande e tchau, tchau, gente!